Hare Krishna, estou eu aqui novamente e agora eu acho que vai. Nós vamos iniciar hoje a nossa série de vídeos. Série, mas é uma série pequenininha, tá, gente? A série pequenininha é sobre tecnologia e doutrinas religiosas. Então nós vamos começar aqui com essa o nosso primeiro vídeo. Nós vamos falar sobre a doutrinação religiosa e a transcendência. Então, é um assunto um pouco confuso, mas simples. Porque tudo que é simples é confuso. Vocês pararam para pensar nisso, gente? Pelo menos, eu lembro quando eu estava lá nos bancos escolares e quando a professora dava uma prova fácil, eu ia mal. E quando ela dava uma prova difícil, eu era melhor. Então, eu pelo menos sou assim. Não sei se tem mais alguém que se identificou, mas o que é simples, a gente complica. Então, a gente acha que é complicado. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, a doutrinação religiosa e a transcendência. O que é uma doutrinação religiosa? Porque nós temos a nossa essência divina, que liga ao nosso Pai, ao nosso caminho reto, ou seja, o caminho de volta à casa do Pai. Só que o que acontece? Com os anos, o homem sempre teve um chamamento interno, porque ele sabia que tudo aqui, ou seja, as coisas materiais, são coisas materiais e que existia algo além do que ele via com os olhos carnais, porque ele tinha um olho espiritual e ele sentia um chamado do mistério. E aí ele começou com os mistérios da natureza. Bah, deu um trovão, é o Deus do trovão. Ai, o mar ficou bravo, o maremoto. Então vamos louvar o Deus da água. E aí foram surgindo vários deuses aí, né? Se a gente pegar a história da religião, e eles começaram a adorar aquilo que eles não conheciam, ou seja, o mistério. Tudo que é mistério eles atribuíam a um Deus. Por quê? Porque ele sabe que a essência dele, o homem sabe que a essência dele é uma essência divina e que existe uma força maior. Mas aí o homem veio para cá, num corpo carnal, e ele teve a graça de ter um cérebro e uma mente. E esse cérebro fez com que ele desenvolvesse a intelectualidade. A intelectualidade levou o homem a descobrir a ciência. Então ele foi buscar razões concretas para aquilo que ele atribuía no passado a uma essência divina, que não deixa de ser e continua sendo a essência divina. Mas nós tivemos a permissão de abrir nossa intelectualidade. Quando eu falo intelectualidade, gente, eu estou falando aqui, da minha mente aqui, as coisas muito ligadas à matéria, à ciência. E o homem conseguiu desenvolver a sua intelectualidade descobrindo as maravilhas que nós temos hoje. Então ele descobriu primeiro lá atrás, né, que a gente estudou, o fogo. Depois ele começou nas grandes navegações, ele construiu um navio, a bússola, e ele foi descobrindo, descobriu, inventou, né, o avião, a pólvora, né, que a gente sabe a história, e ele foi descobrindo coisas e ele foi progredindo. E essa permissão do desenvolvimento da intelectualidade foi justamente para que ele tivesse um conforto físico, no seu corpo físico, porque nós somos seres espirituais, mas a gente precisa desse corpo físico como um veículo para poder andar nesse mundo denso. E para isso foi permitido abrir nossa intelectualidade para que nós tenhamos um pouco de conforto. E aí
aí, eu não posso dizer a palavra, né? Mas a vida do ser humano. Por quê? Ele começou a gostar de ter um conforto e começou a querer mais. E aí começou a surgir dentro dele os piores sentimentos. Não, os sentimentos da densidade, que são necessários para você alcançar a transcendência espiritual. E aí ele começou a concorrer com o outro, a ter a inveja, a ter orgulho e todos esses sentimentos que a gente luta até hoje para a gente poder transcender. Só que ele sentia que existia uma essência maior dentro dele. E aí a gente tem vários avatares que desceram aqui, que se encarnaram. Então eu não vou entrar nessa questão desses avatares serem seres extraterrestres mais evoluídos ou de ser uma santidade. Eu não vou entrar nisso agora, mas eu vou chamar todos de avatares. Avatares que vibram em raios, como diz a Fraternidade Branca, da cura, do amor e da transmutação e outros tantos. Esses avatares, eles desceram aqui na Terra com o princípio de direcionar o caminho dessa humanidade que, no princípio, endeusava qualquer reação da natureza. E com o desenvolvimento do intelecto, ele passou a ter respostas materiais de coisas da natureza. Só que com isso ele começou a ter muito orgulho e achar que ele era um Deus. E ele esqueceu da sua essência maior. Aí os avatares chegaram. Então, se há 5.000 anos atrás a gente tem a história do Bhagavad Gita, que Krishna falou com Arjuna. Mas bem no momento que está no Bhagavad Gita, que ele estava lutando com a família, mas isso não quer dizer, isso foi um exemplo de você lutar com você mesmo, para você poder ter a sua transcendência. Depois, há 2.000 anos atrás, nós tivemos um mestre maior, mais conhecido, Jesus Cristo. Mas nós tivemos Sakyamuni e outros tantos que aí deram origem às doutrinas religiosas. Na realidade, esses avatares chegaram vibrando e falando, na época que eles surgiram, a linguagem do povo da época. E eles acharam aquilo tão maravilhoso e tão inexplicável pela sua intelectualidade, e eles passaram a endeusar, ou seja, a adorar. Só que tudo é a mesma essência. E aí surgiu as doutrinas religiosas. Então, quando nós falamos em doutrinas religiosas, um ser com intelecto maior, ele captou essa essência desses avatares. Não importa se é Krishna, se é Buda, se é Jesus Cristo. Eles captaram esses ensinamentos, os ensinamentos de amor, o ensinamento da cura, que todos nós temos dentro de nós, mas a gente ainda não manifestou, porque a gente está vibrando aqui, nesse mundo denso, e tem muita coisa ainda para aprender. Só que, pelo orgulho, né, pelo poder, é muito gostoso você ser o poderoso, ou como eu sempre brinquei, o poderoso com PH, os que mais antigos aí, os que têm acúmulo de sabedoria, de juventude, vão entender o que é um poderoso com PH, né? Aí eles resolveram falar, nossa, esses ensinamentos desses avatares é profundo, faz sentido, mas eu vou jogar aqui um pouquinho da minha intelectualidade, e aí eu vou colocar normas e regras, porque os avatares chegaram aqui. Eles falaram através de parábola, através de exemplo, porque nós ainda não estamos preparados para receber a verdade crua e pura. Então eles falaram de uma forma, como a gente diz na pedagogia, né, lá na escola, de uma forma lúdica, né, para a gente poder ir captando aos poucos e se desenvolvendo. Mas tem aqueles que estão mais avançados intelectualmente, não vou entrar nessa questão dos que vieram
de capela, como diz o Espiritismo, não vou entrar nisso, mas aí eles falaram, nossa, isso daqui explica o inexplicável, porque a minha intelectualidade, ela fez explicar o explicável, mas esse inexplicável, mas se eu dominar isso e jogar um pouquinho do meu egoísmo, aí eles vão todos, por temor, aí eles vão seguir. E aí surgiu as diversas religiões que nos colocam normas, regras e dogmas que devem ser seguidos. Ah, legal, a gente precisa organizar. Então, se você pegar a história da Bíblia lá, Moisés, o pessoal que adorava, então, se cria, para viver em sociedade você precisa seguir regras. Mas o grande erro da doutrinação religiosa é o temor a Deus e fazer você acreditar que você é culpado, tá? Então, quando eu digo grande erro, é minha visão, gente, tá? Eu não quero provocar nenhuma discussão, nenhuma coisa, mas eu sei porque para mim Deus sempre foi um cara que estava lá em cima, de olho em mim, e se eu fizesse uma coisa errada que estava dentro da doutrina religiosa que eu seguia, ele ia pôr o dedo lá e ia mandar um raio bem no meu traseiro gordo. E eu comecei a ter temor a Deus e me sentir culpada, porque eu era uma pecadora, eu não era digna do amor de Deus. Se eu tivesse um pensamento ruim, se eu olhasse para alguém, se eu ficasse com raiva ou brava, e aí eu tive que criar uma casquinha, que o que chama no Bhagavad Gita é nessa vibração da falsa bondade, do falso amor. Então, aparentemente, eu me comportava de acordo com os dogmas daquela religião, de acordo com as normas e regras, para que todos me vissem como uma pessoa boa. Tanto é que quando eu entrei no catecismo e eu li lá, quando alguém te bater na face, você tem que dar o outro lado. E aconteceu na escola, como acontece muitas brigas de criança, eu levei um tapa numa face, eu virei, ela me bateu no outro lado. Peraí, eu tô seguindo o que Deus falou, eu apanhei, mas por quê? Porque na realidade, o que foi escrito não é que está errado, mas quando Jesus diz, quando te baterem na outra face, ou seja, quando você se der de frente com qualquer coisa negativa, dê a outra. E qual é a outra face da raiva? É o amor. Porque a matéria passa, a matéria não existe. Então isso tudo para mim, durante muito tempo, me fez me sentir muito mal, uma pessoa culpada, uma pessoa não digna. E aí eu fui criando pensamentos ruins que foram atraindo coisas ruins. E aí eu me revoltei com Deus, eu briguei com ele, gente. Mas depois tinha um chamamento muito grande dentro de mim e eu percebi que só Deus poderia me ajudar em tudo que eu passei. Então, voltando aqui à doutrinação religiosa, ela faz com que você não se sente digna de receber as coisas boas de Deus. Mas todos nós somos. Nós temos o presente da vida. Então, esse presente da vida, de você acordar toda manhã e poder ver as maravilhas de Deus, você já é digno, você não é um pecador. Você não vai queimar eternamente no fogo do inferno. Deus, ele é tão bondoso que ele sabe que nós estamos aqui para aprender. Então, quando eu digo que a diferença da doutrinação religiosa, a doutrinação religiosa é aquela que te faz sentir sujo, indigno das maravilhas de Deus. Então, onde você repete, eu sou pecador, eu pequei. Não. Krishna, quando eu conheci a consciência de Krishna, né? Aí tem uma coisa muito bonita que diz que Krishna, ele não vê a tua falha, mas ele vê o teu esforço. Então, eu ainda, com os meus quase 60 anos, em março, hein, gente?
quando fala Deus, eu ainda tenho temor a Deus. Eu acho que Ele está me olhando aqui, que se eu olhar, ver um carro bonito e falar assim, puxa, que carro bonito eu queria. Não, não posso, porque isso é coisa material e somente os pobres irão para o céu, né? E aí eu me senti culpada. Aí quando eu conheci a consciência de Krishna, que ele diz, venha dançar comigo, venha cantar comigo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E você dança, você sente, e ele não olha a tua falha, mas ele olha o teu esforço. Então esse é o Deus de misericordioso. Então na realidade, o que nós temos? Respeito a todas as religiões, mas nós temos que transcender. Então, o que é transcender? É eu passar desse mundo denso que eu estou encarnada e saber que existe uma vibração maior de amor. Então, eu respeito todas as religiões, católica, evangélica, espírita, hinduísta, budista, ubandista, conheço, já fui, gosto de todas elas, participo dos rituais, mas todas elas têm a essência divina. Então, lógico, tudo que tem humanos, lógico que eles vão pôr um pouquinho de quê? Do orgulho, do egoísmo. Isso é natural, não estou criticando. Isso é necessário existir para que você possa ter a transcendência, para que você possa olhar para o outro lado e você possa crescer espiritualmente, porque é esse o objetivo que eu encarnei aqui, para minha evolução espiritual. Agora, se eu ficar presa nos dogmas, nas normas e regras de uma doutrinação religiosa, então o que eu digo não é a religião. Religião quer dizer religar. Você vai se religar com o divino. Mas espera lá, quem está à frente dessa religião, dessa religação? O que ele está te passando? Então, o padre, o pastor, o pai de santo, sei lá, não importa, o ministro, o mentor, sei lá, o nome que queira dar. Quem é essa pessoa? O que é, nós sabemos. O que é uma pessoa que representa ou que passa os ensinamentos de um avatar, né? Então, quando eu chamo avatar, porque é de Cristo, é de Krishna, é dos orixás, não importa. Mas o que ele é, eu sei. Mas quem ele é? Então, veja bem, é necessário ter as religiões, sim. Não sou respeito a evangélica, a católica, a umbanda, a budista, a messiânica, não importa. Porque ela existe porque ela vai atrair a vibração que nós temos. Então, eu me sinto bem frequentando a igreja messiânica. Poxa, bacana, ela dá o jurei, é bacana, ela pensa no próximo, ok. Eu sinto bem frequentando um centro de Umbanda, pô, legal, os orixás lá passam, orientam, bacana, eu me sinto bem dentro da evangélica, ok, vamos lá, vamos escutar o pastor, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Eu me sinto bem dentro da religião católica, ok, eu vou comungar, eu vou acreditar que eu estou recebendo o corpo de Cristo. Pô, maravilha, maravilha, maravilha. Você vibra naquela. Eu vou lá na consciência de Cristo, eu me sinto bem, dançando, cantando. Maravilha, vá, não deixe de ir. Não deixe. Porque a religião significa religar, vem de religar, que seja você se religar à essência do divino. Então não importa se eu me sinto uma vibração para ir numa determinada religião, vá, não deixe de ir, mas transcenda, ou seja, olhe além dos seus olhos carnais, não se deixe levar por regras ou por palavras ditas por espíritos encarnados
que estão lá vibrando e se diz que estão respeitando ou representando. Ok, pode ser que tenha muitos, mas pode ser que não tenha também. Então, quando eu tenho a minha verdadeira religação com a essência, o que eu chamo de transcendência, aí eu vou conseguir o intuito da minha encarnação, que é a minha evolução espiritual. Então, qual que é a essência da transcendência? Né? A Kilza falou, Kilza, tá bom, mas agora eu fiquei confusa. Eu vou lá na igreja, mas você fala que eu tenho que ficar com o pé na frente e outro atrás, né? Mais ou menos isso. Mas não é isso. Vamos estudar, não importa. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o Bhagavad Gita, vamos estudar o Torá, vamos estudar... Não importa. Mas o que eu tenho que prestar muita atenção, e quando a gente começa a conhecer um pouquinho cada uma, você vai ver que tem. Eu estava pesquisando aqui nas minhas anotações, então você está lá na Bíblia, em Mateus 6,24, ele diz assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso não significa que eu vou dar todo o meu dinheiro para poder servir a Deus. Eu preciso desse dinheiro para ter um conforto para o meu corpo físico, mas eu não posso me apegar a ele. Então eu não tenho que viver apegada ao dinheiro, viver para o dinheiro, mas eu tenho que viver para Deus, né? No verso do Bhagavad Gita, no verso 6.35, diz assim: é sem dúvida muito difícil refrear a mente inquieta, mas isso é possível pela prática adequada e pelo desapego. Olha que engraçado, você tem aqui, e na Bíblia ainda no Mateus 6, 26, 30, você tem assim: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, olha só que engraçado. Eu estou aqui falando da Bíblia, Mateus, que fala que não se deve servir a Deus e ao dinheiro. Nesse ele fala no verso 6.24. E no verso 6, 26 a 30, ele diz que Deus, ele veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então é aquele que se fala, puxa, eu sei que eu vou ter, né? Desapegue. E o Bhagavad Gita fala, poxa, a mente inquieta, o que é a mente inquieta? É a mente apegada o quê? A dinheiro, as coisas materiais. Então quando eu tenho esse desapego, mas também não significa vou dar tudo, tô aqui pelado dentro da caverna, mentalizando, orando, fazendo o meu terço. Não é isso que eu estou te falando. É você saber, se você está aqui agora, aqui você tem uma missão. O que você tem que ter gratidão. E aí é o que acontece. Então, eu até pesquisei aqui, eu não conheço muito bem, mas a Torá tem 613 mandamentos. Eu nem vou entrar muito porque agora está tendo, né, muitas dúvidas. Mas lá diz que a cada 7 anos você tem que parar de trabalhar. Você tem um dia que você para de trabalhar para que você possa confiar e receber as bênçãos. Então é para a terra descansar. Então, são diferentes linhas de religião em que fala sobre o desapego de forma diferente. Então é o momento de você se ligar para Deus. Então eu preciso nesse mundo capitalista a ter coisas, a ter o dinheiro, a ter uma casa para o meu corpo não pegar uma gripe, não pegar uma chuva, mas eu não vivo disso. Então essa é a transcendência que eu falo, eu entender que sim, eu mereço todo o conforto e bem-estar para o meu corpo físico, porque o meu corpo físico é como se fosse um carro. Então, se eu tenho um carro, não importa se é um carro velho, que nem a gente tem um Gurgel, não importa, mas eu tenho que colocar óleo, eu tenho que colocar gasolina, eu tenho que estar sempre alimentando ele para que ele me leve aonde eu preciso. E olha que eu moro a 40 quilômetros do centro de Ubatuba, então eu preciso ter esse carro. É um carrinho velho, ele vai mas eu tenho que alimentar ele
com óleozinho, com gasolina, tem que estar cuidando dele, né? Ver uma rodinha, fazer... Então é a mesma coisa o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é o veículo carnal denso aqui, que nos leva enquanto espírito. Então, eu não sou a Kilza que tem um espírito. Eu sou um espírito que vibro numa frequência bem acima de tudo isso, mas que tem um corpo físico que hoje se chama Kilza. Mas quantos corpos físicos, quantos veículos físicos eu tive? É a mesma coisa que carro. Quantos carros talvez você teve? Talvez nenhum, né? Ou trocou um carro, mas... Então, isso é necessário para que eu possa prosseguir o meu caminho. Então, eu tenho que cuidar bem do meu corpo físico, mas eu não tenho que ter apego, eu não tenho que viver para ele. Ah, eu vou levantar 6 da manhã, eu vou para academia, vou malhar. Vou tomar meu shake, vou tomar não sei o que. Pá, meu corpo é lindo, é maravilhoso. Aí eu vou, faço uma viagem, vou num lugar lindo, maravilhoso, que é as belezas de Deus, mas espera aí. Vou postar na mídia meu corpo lindo e maravilhoso. Espera aí. Eu posso sim caminhar, eu posso ir na academia malhar, mas eu também tenho que ter o tempo de religar com Deus. Ah, Kilza, mas eu vou lá uma vez por semana, eu vou no culto, eu vou na missa, tá? Você vai? Mas qual o coração que você vai? Você vai para falar, essa aí tá gorda, se ela fosse na academia, ela estaria gostosinha como eu. Ah, a roupa dessa pessoa não tá legal. Ou você vai realmente para religar para sentir a energia do ambiente daquela igreja, não importa se é um culto evangélico, se é um terreiro de Umbanda, se é igreja católica, se é o templo de Hare Krishna, mas lá tem uma energia vibrante, linda, maravilhosa, que você se liga. Então isso é a transcendência, não importa onde você está, mas às vezes é necessário você estar dentro de um templo, de uma igreja, onde as pessoas estão lá evocando com louvores, com mantras, com orações, não importa, mas isso é um momento de você se religar com a essência do universo. Então, isso é a diferença que a gente diz da doutrinação religiosa. Todo dia, todo domingo, né? Eu vou lá na minha igreja. Eu oro, eu ajoelho, eu faço todos os rituais. Chego em casa, eu brigo com o marido, eu tenho uma mãe doente, eu tenho um cachorro que me mordeu, a vizinha me xingou. Poxa, eu tô lá na igreja, eu oro. Aí você vai em certas religiões, olha, você tem que passar por isso porque você foi muito ruim. Olha, você é pecadora. Não. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi estar casada com o marido, eu escolhi ter uma mãe, eu escolhi estar morando perto dessa vizinha. Por quê? Para eu crescer, para eu acertar sim uma coisa que eu fiz em outras encarnações. Mas agora eu tenho a chance de mudar. Então eu vou sim num culto, mas eu vou para transcender, para religar, né? Pode procurar aí, religião vem do religar, então eu vou religar com Deus. Então, quando eu desço aqui, eu venho com, na minha época a gente falava Walkman, né? Com um radinho aqui, um foninho de ouvido para escutar a música de Deus, né? Lá. Só que eu chego aqui, eu me encanto com as coisas terrenas. E aquele som da música de Deus, ele vai ficando baixinho. Então, quando eu vou numa igreja, eu tô aumentando o volume desse meu radinho para poder escutar o cântico de Deus, para eu poder me religar com Deus. Eu tenho que manter isso a todo momento. Mas se eu tô lá e eu ainda tô com um radinho, sabe, das coisas apegadas, do mundo material mais alto, aquela música mais, né? Não vou cantar a música que eu acho que é mais mundana, mas aí eu tenho que me religar. Então, por isso que a gente canta muito na igreja, né? Então, mas Deus te quer sorrindo, ainda se tiver
noites traiçoeiras. O meu Deus é o Deus do impossível. Hare Krishna, Hare Hare. Então, todos esses hinos, esses mantras, esses louvores, é pra gente aumentar o volume do radinho que a gente já carrega com a gente, que é o religar com a essência maior. Então, isso é a transcendência. A doutrinação religiosa é quando eu fico igual vaquinha de presépio, dizendo sim, 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 e me considerando uma pecadora, uma carregadora de karmas. E aí tudo que eu vou olhar, eu vou achar que eu tô merecendo o pior porque eu sou uma pecadora. Uau! Eu escolhi estar aqui, eu escolhi passar por tudo isso. É necessário isso para eu purificar o meu espírito, para eu ter a transcendência. Eu tenho uma dor, ai, puxa vida, eu tô aqui, eu tô com hérnia de disco, eu tô com tendinite, nossa, dá uma dor terrível há 2 meses, tô tomando medicação, vou fazer tomografia e vou mesmo, tá? Esse é o estado. Mas por que eu vou ficar lamentando? Nossa, eu vou oferecer isso aqui para o meu Deus e agradecer, não que eu queira sofrer, mas agradecer que é uma maneira de eu purificar meu espírito. Mas eu vou no médico, eu estou tomando remédio. Vou, claro, Deus permite isso. Então eu sei que eu vou me transcender. As doenças me fazem transcender. Ah, por que será que eu tô isso? Eu acho que é porque eu fiquei com raiva do X, do Y ou do Z. E aí eu reconheço isso. E aí a gente diz, poxa, eu tava lá na UTI quase morrendo e Deus me deu uma outra vida. Eu sou grata a Deus. Mas será que a gente vai mudar mesmo a nossa maneira de ver, de viver? Então todas essas reflexões são minhas e eu tô compartilhando aqui com vocês. Então, quem ouvir esse vídeo aqui, não fique bravo comigo se eu falei alguma coisa que não condiz com o seu segmento religioso. Eu respeito, eu participo, tive muita oportunidade de conhecer várias. Eu já fui em uma igreja evangélica, já fui na Bola de Neve, já fui na Consciência de Krishna. Eu venho de uma criação católica, já fui em centro de Umbanda, de Candomblé, tudo eu já fui, sabe? Já fui na igreja messiânica, respeito a adoração, respeito tudo que eles fazem, sim, com muito amor e muito carinho, porque é isso que eu sinto em todas. Então eu não estou criticando a tua crença religiosa, pelo contrário, eu quero que você vá, que você não saia, que você não desanime, não importa o baque que você está tendo agora, depressão, perda de um ente querido, sabe, uma situação financeira difícil, não importa, vá, se apegue à tua religião sim, mas transcenda, sinta o amor e a palavra de Deus falando e tocando no seu coração. Então, não vá com seus olhos carnais, vá com seus olhos espirituais da alma, porque tem muita coisa boa assim em todas as religiões. Então é essa transcendência que eu te falo. Então não aceite uma doutrinação religiosa. Tem que, você é ruim, você é pecador. Não. Você é filho de Deus também. Você é uma pessoa que está aqui para aprender. E tudo que você faz, nosso Pai Maior, Ele acha maravilhoso, mesmo que você falhe. É a mesma coisa quando quem tem filho, sabe? O filho está descobrindo o mundo, então ele começou a andar, ele caiu. Você não fala que ele é incompetente, que ele não sei o quê. Você vai lá, você dá a mão e faz com que ele ande de novo. E quando ele consegue andar sozinho, você sorri de felicidade. Se nós que somos tão umbralísticos, a gente consegue ter esse amor com um filho que cresce, que passa num concurso, esse orgulho que a gente tem do nosso filho, imagine Deus, o amor de Deus
E quando a gente cai, você acha que ele não dá a mãozinha para a gente levantar? E quando eu digo quando a gente cai, é quando a gente entra até por um caminho errado, quer seja de droga, quer seja de... Não importa o caminho errado que eu entrei, mas se eu levanto, sacode a poeira e dá a volta por cima, você acha que Deus não está lá, estendendo a mão para você levantar? Então, aí vem a musiquinha muito antiga, né? Segura na mão de Deus e vá. Então não importa se você cair no chão agora. Segura na mão de Deus e vá. E se religue. Volte para a sua religião, naquilo que você acredita. Mas se esforce para transcender, ou seja, para sentir a essência verdadeira. Porque Deus te ama, Deus é misericordioso. E nós estamos aprendendo a amar assim, né? A gente aprende, mas um pouquinho só. O tamanho do amor de Deus é grande. Então, minhas estrelinhas, falei bastante e depois vou fazer o outro vídeo, né? Mais pra frente, dando continuidade. Então, hoje, esse primeiro vídeo que eu vou falar sobre tecnologia e doutrinas religiosas, nós falamos sobre a diferença da doutrinação religiosa e da transcendência. A doutrinação religiosa são quando seres humanos mal intencionados colocam regras e te faz sentir um ser sujo e indigno das maravilhas de Deus. Isso é uma doutrinação religiosa. E a transcendência é quando você consegue sentir o amor de Deus dentro de você. Então é necessário sim você ir numa igreja, você se religar, aumentar o volume, mas depois que isso acontece, não importa onde você está, você vai sentir aqui, esse amor de Deus que é lindo e maravilhoso. Amo vocês, não deixe de dar o seu like aqui e compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, com seus inimigos. É assim que aquele Luiz fala, peguei a ideia, perdão aí, tá? Mas quando você dá like, aí o robozinho entende e aí ele vai aparecer para mais pessoas que talvez sirva esse vídeo, tá bom? Então é isso aí, minhas estrelinhas. Amo vocês. Hare Krishna, Haribol!